eu sou a Gabi Fadel e bem-vindos a mais um vídeo de curiosidades aleatórias, onde eu, assim, obviamente conto pra você curiosidades aleatórias, porque eu tenho uma quantidade ridícula de curiosidades aleatórias acumuladas dentro do meu cérebro, eu não sei o que fazer com elas, então eu faço um vídeo no YouTube pra pelo menos compartilhar, vai que é útil pra você um dia, não se sabe, vai que cai neném, sei lá. Mas antes da gente começar esse vídeo, eu te convido pra conhecer a minha marca, inclusive essa blusinha linda aqui é da minha marca, o link tá aqui na descrição. Então, essa é uma curiosidade assim que me deixa triste em saber que, de certa forma, o capitalismo barra evoluções tecnológicas. Porque você sabia que desde os anos 70 existem aviões supersônicos? Em 1976 foi feito o primeiro voo do Concorde, um avião supersônico. Ele fez Paris-Rio em 6 horas, fazendo uma paradinha muito rapidinha ali na África só pra abastecer e continuar. 6 horas ao todo. Enquanto hoje em dia a gente faz Rio-Paris em 12 horas. O Concorde foi um projeto de engenharia muito foda, principalmente pra época, né? Foi nos anos 70, começou a ser fabricado nos anos 60. E ele era um avião que voava a 2.158 km por hora. O avião comercial mais rápido que a gente tem hoje em dia voa a 917 km por hora, pra você ter uma ideia. E assim, foi um projeto de engenharia muito foda, porque um avião que voa tão rápido assim superaquece. A ponta chegava a aquecer até 127 graus Celsius, as asas ficavam a 100 graus, então assim, eles tiveram que fazer todo um rolê pra aquele avião funcionar e conseguir voar a velocidades tão altas. E ele voou, tá? Ele funcionou até 2003. Só que assim, esse avião ele tinha alguns poréns. Pra início de conversa, quando eles fizeram os primeiros testes do avião voando ali por cima dos Estados Unidos, as pessoas reclamavam muito. Porque, em primeiro lugar, era um barulho do caralho. Em segundo lugar, ele estourava o vidro das janelas por onde ele passava. Então, imagina, você tá aqui vivendo na sua casa. E de repente, pá, sua janela estoura porque passou um avião. Então, ele foi restrito a fazer viagens somente por cima do oceano. Isso. Porque foda-se os peixes, foda-se a vida marinha, eles não precisam se importar com barulho, né? Só a gente importa. Então, o avião passava só em cima do mar, porque daí ninguém podia reclamar do barulho nem ia estourar a janela de alguém. Quer dizer, podia estourar a janela de um navio que estivesse passando. Enfim. Acontece, sei lá. E assim, né, não é só isso. Ele gastava muito combustível. Porque como eu te contei, pra fazer Paris-Rio, tinha que fazer uma pequena paradinha ali pra abastecer. E um avião normal faz Paris-Rio com um tanque, não precisa parar pra abastecer. O que significa que, número 1, poluía demais. Não que eu acho que isso fosse um problema nos anos 70, acho que ninguém se importava muito com isso, mas poluía demais. E número 2, gastava muito combustível. E combustível é caro. Principalmente com o passar do tempo. Lá, quando ele foi fabricado, nos anos 70, combustível não era tão caro quanto é hoje. Então voar aquele avião foi ficando cada vez mais caro. Não só isso, mas em um Boeing normal que faz viagens internacionais, cabe 380 passageiros. Nesse avião Concorde, cabia 120. Então você imagina, um avião que já gasta o dobro de combustível que um avião normal, então, né, o dobro do valor do combustível que vai nele, que ainda por cima cabe 3 vezes menos pessoas naquele avião. A passagem não era nada barata. Uma passagem no Concorde chegava a valer em torno assim de 25% mais do que uma primeira classe em um avião normal. Nos anos 90 você conseguia fazer Nova York e Londres de Concorde por 12 mil dólares. Então aquele avião foi ficando cada vez mais caro. Não só isso, mas também fazer a manutenção do avião era caríssima. E aí nos anos 2000, um desses aviões teve um acidente. Eles recolheram os outros pra fazer algumas manutenções, pra ver se estava tudo ok. E aí eles chegaram a colocar os aviões de volta pra fazer voos. Mas em 2003, as duas companhias que faziam voos de Concorde, que era a Air France e a British Airlines, desistiram do avião porque tava muito caro. Tinha cada vez menos pessoas interessadas em voar nele. O avião ficou economicamente inviável. Ok, eu gostaria de culpar o capitalismo por isso, mas na verdade, assim, gastava muito combustível e poluía pra caralho, então, assim, talvez tenha sido, sei lá, um favor, enfim. 6 horas a mais pra Paris. Já vai pra Paris, já tem que estar muito feliz de estar indo pra Paris. Fica mais 6 horas no avião, é pra provar que você quer mesmo. Mas, assim, hoje em dia tem algumas empresas que estão pensando em fazer outros aviões supersônicos, mais modernos, e vamos ver como é que vai ser isso, né? Sim, com certeza não importa muito pra eu e você, que nenhum de nós dois ou 3, não sei quantas pessoas estão assistindo o vídeo, mas nenhum de nós aqui vai voar nesses aviões, muito provavelmente, né, que é meio caro. Mesmo quando é barato, é caro, então, enfim. It's the rich. Tá, agora você quer saber de uma pira muito louca? Você já parou pra pensar em tinta? Tinta mesmo, tinta
Tinta, que pinta coisas, tinta. Hoje em dia, a gente tem métodos de fazer pigmentos de forma artificial. A gente consegue fazer pigmentos em laboratório que vão colorir as tintas que a gente usa, maquiagem, tinta de parede, de pintura, de todas essas coisas. Só que assim, essa coisa de produzir pigmento em laboratório é uma coisa relativamente moderna. Antes disso, você precisava encontrar um pigmento natural pra usar na sua tinta, porque não dava pra simplesmente pegar um tubo de ensaio e fazer um negócio que não tinha tecnologia pra isso. Já parou pra pensar nisso? Então, tem algumas tintas antigas que são um rolê muito louco. Pra início de conversa, que várias e várias delas eram basicamente veneno, como por exemplo o chumbo branco, que era, né, feito obviamente de chumbo e era o branco mais usado na Renascença. Sendo que assim, eles sabiam, tá? Eles sabiam que era tóxico o negócio e eles falavam, ah, a gente vai ter que lidar com isso, né? Porque era o melhor branco que se tinha. Era o branco que ficava mais pigmentado, mais concentrado, que a tinta funcionava melhor. Então, eram escolhas, né? Choices. A gente quer pinturas bonitas com chumbo ou a gente quer pinturas feias, mas que não são tóxicas. Hoje em dia, a gente tem um branco titânio que substituiu, basicamente, esse branco chumbo. Só que assim, ele é menos tóxico, sim, mas o pigmento não tem a mesma qualidade do branco chumbo. Então até hoje existem pessoas, pintores profissionais, que preferem usar o branco chumbo. Sim, você ainda pode comprar até os dias de hoje várias dessas tintas que são tóxicas, que são radioativas. Você consegue encontrar, mas vai de legislação de país pra país. Então assim, em alguns lugares você encontra, outros não, e elas vêm com um avisinho de que é tóxico, de que é radioativo. Eu juro que enquanto eu estava fazendo esta pesquisa deste buraco de minhoca que eu encontrei sites que vendiam tintas, enfim, radioativas mesmo. Achei bem louco. Se você quiser um dia matar alguém, dá pra só comprar uma tinta, não é horrível isso, assim? O que essa foi a primeira coisa que eu pensei? Não sei. Falando em tinta radioativa, tinha uma tinta chamada Chili Green. E o Chili Green, ele era feito de nada mais, nada menos que arsênio, que é muito, muito, muito venenoso. Só que, gente, eles usavam essa Chili Green pra porra toda. Tudo. Até brinquedo de criança ia o Chili Green. Fazia vela com o negócio, botavam arsênio em tudo. Vamos ver quem morre. A gente tá tentando reproduzir uma seleção natural pra ver se a gente fica resistente a arsênio. No século XIX, tinha umas mulheres que usavam vestidos verdes, né, porque era verde a tinta, e puf, desmaiavam, assim, porque claro, né, estavam carregando arsênio pra tudo quanto é lado. Inclusive, verde era a cor favorita de Napoleão, né, e o Napoleão tinha uma sala inteira pintada de verde, e algumas pessoas acreditam que a morte dele pode ter a ver com essa tinta, porque eles encontraram restícios de arsênio no cabelo do Napoleão. Mas gostava tanto de verde, né? Lápis Lazuli é a tinta, o pigmento mais caro já inventado. Isso porque ela é feita da pedra semi-preciosa, não chega a ser uma pedra preciosa, mas é uma pedra semi-preciosa, chamada lápis lazuli. Eles pegam a pedra e eles moem, e eles moem, e eles moem, até virar um pozinho. Eles conseguem pigmentar coisas. Usavam muito na Renascença essa tinta pra pintar as roupas da Virgem Maria, de Jesus. Eu acho que é porque eles sabiam que era caro, daí eles falavam assim, ah, eles merecem coisa cara, daí botavam. Hoje em dia, você consegue comprar o lápis lazuli, se você quiser, por uma bagatela de 5 gramas por $360. Converte aí pra você ver mais ou menos quanto é que dá, que eu vou deixar essa com você. E agora vem meus dois pigmentos favoritos. A primeira é o amarelo indiano. O que é o amarelo indiano? Você pode estar se perguntando. Pois bem, o amarelo indiano era um pigmento feito a partir do xixi de vacas indianas que comiam só folhas de manga. O xixi ficava muito, muito, muito amarelo, um amarelo muito concentrado, eles transformavam esse pigmento e vendiam. E por muito tempo, como eles faziam esse pigmento, era um mistério, porque eles faziam num lugar específico lá na Índia. Daí, quando eles finalmente descobriram o que era, eles proibiram o pigmento de ser feito por maltrato aos animais. Então você não consegue mais encontrar o amarelo indiano, porque, enfim, vacas precisam de comer mais do que só folha de manga, eu acho. Ou será que era a situação em que as vacas se encontravam? Não, acho que devia ser mais pela alimentação, provavelmente. Não sei, não pesquisei tão a fundo. Deveria, né? Essa fica pra você também. Tá, essa aqui é a minha favorita. Existia uma tinta chamada marrom múmia. Eu acho que você já pode imaginar de onde vinha o marrom múmia, né? Sim, exatamente. Eles pegavam as múmias do Egito, moíam e aí virava esse pigmento marrom, que tinha uma cor assim, meio terrosa e levemente de
uma cor assim meio orgânica, sabe? Porque era orgânico. Eles pararam de fazer esse pigmento porque não tinha mais múmia pra moer. Porque eles pegaram as múmias e, sei lá, ao invés de preservar o negócio, que é a porra de um corpo que fizeram todo um processo justamente pra porra do corpo ser preservado e guardado, não. Ao invés de deixar lá, então, já que eles se deram a todo esse trabalho, né, eles pegaram moeira, virou tinta. Bom, é o que dizem, né? Nada se cria, tudo se transforma. Daí pegou os faraó e transformou, né? Enfim. E aí eles falam que hoje em dia não tem mais, assim, múmias disponíveis o suficiente pra fazer mais desse pigmento. Então pararam de fazer. Eles falaram até que tem uns braços soltos, umas coisas assim, mas que não é suficiente pra fazer tinta. Assim, eu não consigo entender a cabeça do ser humano. Enfim, essa tinta também não era muito boa, não. Porque por ser feita de uma matéria muito orgânica, ela meio que esfarelava, assim. Não tinha uma super... Qual a palavra? Quando é uma coisa dura. Não tinha uma super... Enfim, esqueci a palavra, você entendeu. Tá, agora essa última curiosidade, essa é das boas, tá? Senta, senta, se você não estiver sentado, senta, que olha, essa. Então, em 1988, numa cidadezinha bem pequena em Lesoto, na África, um país na África, uma menina de 15 anos foi pro hospital com todos os sintomas de estar em trabalho de parto. Só que tinha um pequeno detalhe, essa menina não tinha buceta. Isso não é uma coisa tão absurda não, tá? Isso é uma síndrome que tem um nome muito complicado, que é, eu vou tentar, vamos lá, Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauser. É esse o nome da síndrome, não me faça repetir. Ela tinha essa síndrome e ela não tinha o canal vaginal, ela tinha tudo em volta, tinha lábia, tinha buraquinho de fazer xixi, tinha clitóris, tinha todo o resto, só faltava mesmo o furinho, o canal vaginal, não tinha. Só que ela chegou lá e aí, com todos os sintomas, está grávida, em trabalho de parto, mas sem buceta. Daí as pessoas ficaram meio tipo, ué. Fizeram uma cesariana na menina. Nasceu uma criança. Nasceu a criança. Como que a moça, sem pepeca, quer dizer, com pepeca, sem vagina, sem canal vaginal, engravidou e teve um filho. Daí eles foram olhar, né, a ficha da menina pra ver o que tinha acontecido, né? E eles viram que há 278 dias atrás, ela tinha dado entrada no hospital porque ela tava com um ferimento de faca. O que aconteceu? PS, uma gestação humana tem em torno de 280 dias. Tá, agora eu vou te contar a história do que aconteceu, tá? Estava esta menina com seu namorado, participando em sexo oral. Daí chegou o ex da menina. Putaço que ela tava com outro. Brigaram, ele esfaqueou a menina na barriga. Ela foi pro hospital e aí no hospital eles viram que ele tinha conseguido rasgar o estômago dela, fizeram uma lavagenzinha lá e tal, costuraram ela de volta, seguiu a vida. O que acontece? Ela tinha feito sexo oral no namorado, engolido o esperma, só que aí ela levou uma facada. O esperma conseguiu sair do estômago, que é um ambiente ácido, mas, assim, por mais que ambientes ácidos não sejam a melhor coisa possível pro esperma, ainda assim ele tem uma proteção, ele consegue sobreviver por um tempo, afinal, a vagina é um ambiente ácido, ele consegue sobreviver ali por um tempo. Ele conseguiu sobreviver ao ácido estomacal, e aí, quando ele saiu pelo corte, ele conseguiu, por um milagre, encontrar um óvulo, fecundou, e a menina engravidou. Os médicos falam que isso sim é possível, porque o espermatozoide ele é preparado a sobreviver em ambientes muito hostis e que foi uma sucessão de acontecimentos muito improváveis, mas que todos aconteceram e rolou esse treco aí. A menina basicamente teve um filho sendo virgem. Me diz se isso não é quase que uma história que deveria ter começado uma religião. A menina engravidou com uma facada. Isso também não te deixa um pouquinho mais apavorada de saber assim quanto que o esperma consegue perseverar pra encontrar um óvulo? Toma anticoncepcional, use camisinha, faça sexo seguro. Pode te dar doença, mas também pode dar filho. Preste atenção nessa história. Muito louca. E essa história é real, tá? Foi publicada em artigos de medicina. É uma história que aconteceu e, enfim, sei lá, nem sei o que te dizer depois dessa. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de curtir, isso me ajuda muito, principalmente pra saber que você quer outros vídeos como esse de curiosidades. Não se esquece também de se inscrever no canal se você não for inscrito ainda e vire um lindo e mágico unicórnio curioso. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!